Você já sentiu que sempre que está prestes a vencer, tudo começa a desmoronar? É como se houvesse uma força invisível puxando você de volta. Bem na hora em que a vitória parecia estar ao alcance das mãos. É quando o contrato não fecha. O cliente some. O gasto inesperado aparece. E você, de novo, se vê pensando: será que eu sou o problema? Será que eu não sou feito para vencer? Essa sensação é mais comum do que você imagina. Ela é silenciosa, persistente e destrutiva. É como correr com uma mochila de pedras, sempre na beira da linha de chegada. Durante muito tempo, eu também vivi nesse ciclo. Cada pequena conquista financeira era acompanhada de um peso enorme. A ansiedade de que agora, finalmente, eu iria conseguir consertar tudo, quitar dívidas, organizar minha vida, me libertar da pressão de cortar, economizar, sobreviver. Mas a verdade é que, quanto mais eu esperava que o dinheiro me salvasse, mais ele escapava. Comecei a perceber que não era azar, era um padrão. E padrões, diferente do acaso, têm raízes. Raízes profundas, em medos, em crenças, em histórias que fui contando a mim mesmo e acreditando. E aí um dia eu parei e me perguntei com sinceridade: o que estou tentando consertar com o dinheiro que talvez nem o dinheiro possa resolver? Essa pergunta abriu portas, e com ela veio a primeira revelação. O dinheiro não é o problema, mas o que eu projeto sobre ele. Foi numa dessas reflexões que eu lembrei de um livro que vi numa livraria de estrada. 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Peguei aquele exemplar meio surrado, fui até o banco de praça e comecei a ler. Em cada capítulo, descobria pistas para tirar a mochila de pedras das minhas costas. Regras que, se aplicadas, mudariam a forma como eu encarava cada número na planilha, cada boleto no aplicativo. E é isso que a gente vai fazer juntos, como se estivéssemos numa longa viagem de carro, bate-papo franco, perguntas para fazer você pensar, pausas estratégicas para refletir. E claro, aquele "você já parou para pensar?" que prende a atenção. Daqui a pouco eu te vou trazer a regra 1, que fala sobre postura, não só a física, mas a mental. E confesso, quando li, senti como se alguém estivesse me encarando dizendo: agora é contigo. Mas antes de chegar lá, eu te pergunto: qual é a mochila de pedras que você carrega hoje? Pense nisso enquanto a estrada se estende à nossa frente. Regra 1. Endireite seus ombros e fique ereto. Eu sei, parece simples demais para um livro de psicologia. Endireite os ombros. Mas deixa eu te contar o que aconteceu quando... Eu levei essa frase a sério. Por muito tempo eu andava com o corpo curvado, não só fisicamente, mas também mentalmente. Cada notícia ruim, cada boleto atrasado, me empurrava para baixo. Eu me sentia menor, com vergonha de olhar nos olhos de quem me perguntava como iam os projetos. Era uma postura automática de quem já esperava pelo pior. Até que eu li aquela regra e pensei: tá, Jordan Peterson, mas o que isso muda na minha vida financeira? Então, num dia qualquer, eu resolvi testar. Levantei da cadeira de trabalho e, como se fosse um comando interno, estiquei as costas, levantei o peito, joguei o queixo para frente. Fiquei firme, imóvel por alguns segundos, só sentindo o peso do meu próprio corpo distribuído em linha reta. Imediatamente eu senti algo mudar. Não era milagre. A conta não se pagou sozinha, mas minha mente reagiu. A tensão física se transformou em leveza mental. Foi como afrouxar um nó que eu nem sabia que existia lá atrás do pescoço. E se eu, assim, mudo a minha postura física, por que não mudar a mental? Pois vamos lá. Posturei meus pensamentos. Em vez de repetir a ladainha, não vai dar certo, comecei a me colocar em posição de quem merece vencer. Eu mudei a linguagem interna de "eu não consigo" para "eu vou tentar". Mudei o tom de voz do meu diálogo interno, de sussurro inseguro para uma fala calma, porém firme. Você já reparou como a gente fala consigo mesmo? Se eu entro num e-mail dizendo "desculpa te incomodar, mas..." ou "talvez isso não seja relevante para você", já começo me colocando para baixo.
Mas e se num gesto simbólico, eu me colocar de pé, mesmo sentado, e mentalmente disser: eu acredito no meu valor? Claro que não é mágica. Eu não me tornei milionário só por erguer os ombros, mas comecei a perceber que ao mudar a postura, atraía um pouco mais de respeito, de mim para mim e dos outros para comigo. Num telefonema, eu notei que falava com mais convicção. Numa reunião de negociação, me senti menos intimidado. Eu podia ouvir minha voz firme olhando para a tela do computador e pensar: eu ofereço valor, eu mereço ser ouvido. Aqui entra uma pausa. Você mesmo agora, simplesmente erga o queixo, fique ereto e respire fundo. Sinta a diferença. Depois desse experimento, eu fui mais longe. Comecei a aplicar a postura em cada aspecto da minha vida financeira. Antes de conferir o extrato bancário, eu me posicionava num modo de vencedor. Ombros retos, olhar à frente, respiração controlada. E sabe o que mais mudou? A ansiedade diminuiu. Não 100%, ela ainda estava lá. Mas o peso que ela causava no meu corpo ficou um pouco mais leve. Por que isso funciona? Porque nosso corpo e nossa mente são parceiros na construção da realidade. Se eu me curvo, meu cérebro recebe o sinal de perigo, de fuga ou de subjugação. Se eu me ergo, mando para o cérebro um sinal de confiança, presença e disposição para enfrentar desafios. E não precisa achar que é só um truque de coach. É biologia mesmo. Postura ereta ativa regiões do cérebro associadas à assertividade e reduz a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Quando eu passei a usar essa técnica antes de cada passo importante, antes de enviar uma proposta, de fazer um pitch, de discutir prazos, percebi que me sentia mais forte. Era como vestir uma armadura invisível. Mas claro, não basta ficar esticado o dia todo. A regra é um gatilho para um estado mental. Eu vivi isso na pele. Tinha que lembrar de endireitar não só o corpo, mas também a minha perspectiva. Sempre que surgisse o medo de falhar. Então, te lanço um desafio agora. Nas próximas 24 horas, toda vez que você se pegar em dúvida, será que vai dar certo? Faça um reset de postura. Pare, estique a coluna, abra o peito e respire fundo 3 vezes. Sente o peso indo embora? Esse pequeno ato já é o primeiro passo para destravar padrões antigos e assumir o controle. Em sequência, eu trago a regra 2. Trate a si mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Porque postura importa, mas sem cuidado, você não vai a lugar nenhum. Regra 2. Trate a si mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Eu sempre fui meu pior crítico. No trabalho, era duro comigo. Bastava um pequeno deslize num mock-up ou uma proposta recusada para eu me afundar em autocrítica. Eu me comparava com aquele designer incrível que eu acompanhava no Instagram e pensava: por que ele consegue e eu não? Mas aí veio a ficha. Se eu não trato um colega meu com essa severidade, por que trato a mim mesmo assim? Se um amigo chegasse chateado porque perdeu um cliente, eu não diria: você é incompetente. Eu diria: relaxa, o próximo vem. Vamos aprender com isso. Então, num momento de auto-observação hardcore, eu me perguntei: e se eu fosse esse amigo? Resolvi testar. Quando recebi um feedback duro de um cliente, em vez de me culpar, passei a anotar o que deu certo e o que poderia melhorar. Em vez de eu sou um fracasso, escrevi eu dou valor ao meu trabalho e posso aperfeiçoar este ponto. O efeito não foi imediato, mas foi profundo. Eu percebi que ao tratar meus erros com cuidado e curiosidade, em vez de punição, minha motivação crescia. Era como trocar um chicote por um abraço. Em vez de medo, vinha vontade de voltar a tentar. E sabe o que aconteceu depois? A ansiedade sobre dinheiro diminuiu. Não sumiu, mas passou de tsunami para onda controlada. Eu me sentia mais disposto a enfrentar conversas difíceis sobre valores de projeto, prazos e entregas, porque estava encarando desafios com um aliado interno, e não um algoz. Agora, eu te lanço uma pergunta. Quando foi a última vez que você,
Se elogiou por algo que fez bem? Pensa nisso. Se você não lembra, é sinal de que está carecendo desse cuidado. Porque nosso diálogo interno molda nossas escolhas. Se eu penso, eu não mereço cobrar mais caro, acabo me sabotando financeiramente. Mas, se eu digo, eu fiz um trabalho de qualidade, eu mereço ser pago pelo meu valor, meu comportamento muda, e meu bolso também. Pratique este exercício. Toda manhã, na hora de abrir o celular antes de checar o extrato bancário, diga para si mesmo: eu estou aqui para ajudar o eu de amanhã a crescer. Repita em voz alta, mesmo que seja um sussurro, e sinta o efeito. Essa simples frase redefine prioridades, deixa de ser sobreviver a cada dia e passa a ser construir um futuro melhor para mim. E não é conversa fiada de guru. Tem embasamento em neurociência. Palavras positivas direcionadas a si mesmo ativam circuitos de recompensa no cérebro, liberando dopamina e reduzindo a resposta ao estresse. Eu vivi isso no meu dia a dia, quando passei a tratar meu eu financeiro como um ser que merece atenção. Minhas decisões mudaram. Eu parei de jogar dinheiro fora em cursos sem aplicação prática. Investi em algo que me trouxe retorno real. Imagine você com duas vozes internas. Voz 1. Crítica. Eu não devia ter gasto com esse equipamento. Perdi dinheiro. Voz 2. Aliada. Eu investi para melhorar meu serviço. O retorno vem com o tempo. Qual voz você quer como conselheira? A regra 2 é sobre escolher com quem você vai conversar todo dia. Seja seu melhor amigo, não seu maior carrasco. Antes de seguir adiante, faça uma pausa. Feche os olhos por alguns segundos e repita mentalmente: eu acredito no meu valor e cuido de mim com respeito. Sentiu o peso sair um pouco? Agora, a gente abre a regra 3. Compare-se com quem você foi ontem, não com quem alguém é hoje, porque depois de alinhar postura e autocuidado, é hora de medir progresso real, longe da armadilha da comparação social. Regra 3. Compare-se com quem você foi ontem, não com quem alguém é hoje. Regra 4. Não deixe seus filhos fazerem algo que faça você não gostar deles. Você já parou para pensar em quem você estava há um ano? Se hoje, ao invés de olhar o feed e ver o sucesso alheio, você olhasse para trás, para o próprio caminho percorrido? Eu confesso que passei muito tempo medindo meu progresso com régua alheia. Quando eu via aquela empresa de design bombando no Instagram, achava que devia estar lá também, como se o número de curtidas fosse o termômetro da minha competência. Só descobri o estrago quando passei a me sentir cada vez menor. Se fulano chega a 1000 seguidores e eu estou com 100, o problema sou eu. Se ciclano ganhou aquele prêmio, por que eu não fui indicado? Até que li a regra 3, e pensei: mas eu, como estava aqui ontem, melhor, pior, o que eu fiz para merecer orgulho? Comecei a registrar minhas pequenas vitórias. Eu entreguei um projeto no prazo mesmo com mudanças de última hora. Eu falei o valor que valho e o cliente aceitou. Eu aprendi uma nova técnica no software que me economizou horas de trabalho. Nada espetacular para o mundo, mas tudo relevante para o eu de ontem. A cada dia, eu me comparava com essa lista e me via crescendo, passo a passo. Isso me deu confiança para não mais esperar a grande prova de alguém lá fora. Eu estou progredindo, pensei. Eu posso comemorar minhas próprias metas. Agora uma pausa. Você, neste exato momento, lembre-se de 3 coisas que você fez melhor do que ontem. Sentiu o peso da comparação cair um pouco? E aqui, chegamos a uma regra que, à primeira vista, parece falar só de pais e filhos. Mas é muito mais sobre limites. Regra 4. Não deixe seus filhos fazerem algo que faça você não gostar deles. Calma, não precisa ter criança para entender isso. Troque filhos por projetos, hábitos, ou até partes da sua vida, que quando você deixa correr soltas, acabam minando o respeito e o valor que você tem por si. Mesmo eu fiz isso com meus horários. Deixava meus trabalhos se transformarem em zombie mode, sem prazo,
sem regra de ouro. Era um filho solto na rua que chegava de madrugada e transava com qualquer ideia que apanhasse. Resultado? Queria me distanciar, me sentia frustrado, perdia o orgulho de olhar para aquele trampo. Então, apliquei a regra ao meu eu-projeto. Estabeleci limites claros, horário de fim de expediente, critérios de qualidade e check-ins semanais. Se um cliente pedia algo fora do escopo, eu conversava. Se um hábito financeiro me puxava para o buraco, como comprar curso caro que eu não usaria, eu cortava. Percebi que ao colocar limites, dizer não de forma respeitosa, mas firme, minha autoestima cresceu. Eu voltei a gostar do meu trabalho e, consequentemente, do eu que faz esse trabalho. E quando eu gosto mais de mim mesmo, os outros também passam a gostar. Clientes respeitam prazos, parcerias se aprofundam, indicações começam a surgir. Então, eu te pergunto, qual filho da sua vida está andando sem limites e te fazendo perder o respeito por si mesmo? Pense num hábito que te rouba valor e imagine uma cerca invisível que você ergue ao redor dele. Um horário para parar, um critério de qualidade, um limite de gasto no seu cartão de crédito. Agora visualiza. O que muda se você impõe essa fronteira hoje mesmo? Aplicando juntas as regras 3 e 4, eu percebi um padrão poderoso. Medir progresso pelas suas próprias metas, não pela régua dos outros, reduz a ansiedade e aumenta a motivação. Proteger o seu valor interno, definindo limites claros, impede que você se desgaste e perca o orgulho de quem você é e do que faz. Antes de seguirmos para as próximas regras, faça um exercício rápido. Liste uma vitória sua de ontem para hoje. Identifique um hábito sem limite que precisa de um cercamento. Segurou? Ótimo. Agora, a gente mergulha na regra 5 e na regra 6, tratando de responsabilidade e comparação saudável. Porque, depois de alinhar onde você está e proteger seu valor, é hora de assumir o leme do barco e medir seu progresso da forma. Certa regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você não gostar deles. Regra 6. Coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Eu sei que, à primeira vista, a regra 5 soa como pode ter filho para entender. Mas calma, ela fala de limites claros. Imagine que aquele filho seja um hábito financeiro, tipo consultar o cartão de crédito antes de dormir e ficar rolando fatura negativa. Se eu deixo esse hábito correr solto, acabo perdendo o respeito por mim mesmo, sentindo vergonha de encarar o extrato. Então, eu decidi tratar meus filhos hábitos com disciplina. Quando percebi que eu deixava passar pequenas compras por impulso, criei um controle de qualidade. Toda vez que quisesse comprar algo não planejado, eu esperava 24 horas. Se ainda fizesse sentido, mantinha. Se não, mantinha o bolso fechado. Curioso. Aquela pequena barreira mudou tudo. As compras que antes se repetiam passaram a ser meditações de pós-reflexão. Eu criei um filtro interno que dizia: se isso vai me fazer te odiar daqui a um mês, então não faz. E o respeito voltou. Voltou a confiança no meu eu futuro e no meu eu presente. Porque quando eu me tratava com firmeza amorosa, deixei de sabotar meu próprio bem-estar financeiro. Agora, regra 6 entra em cena. Coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Sabe quando a gente olha para as notícias e se enfurece com tudo que está errado? Eu já gastei energia reclamando de política, de economia, de desemprego, enquanto minha própria planilha de gastos estava um caos. Foi aí que Jordan Peterson me cutucou. Antes de apontar dedos, arrume seu quarto. No meu caso, arrumar o quarto significou organizar minhas finanças, categorizar entradas e saídas, definir orçamento mensal, criar reserva de emergência. No começo, eu via aquilo como tarefa chata, mas na prática, virou alicerce de tudo mais. Cada valor categorizado me deu clareza. Onde eu estava gastando demais, onde eu poderia economizar sem sofrimento. E com o tempo, as críticas vazias a este país ou esta economia foram substituídas por ações concretas. Renegociar dívidas,
cancelar assinaturas que eu não usava, vender equipamentos antigos. Eu percebi que, ao botar minha casa em ordem primeiro, eu ganhava autoridade interna. Eu passava de reclamão a façador. E essa transformação interna repercutia no mundo externo. Clientes reconheciam meu profissionalismo. Parceiros confiavam mais em propostas feitas com base em números reais. Agora uma pausa para reflexão. E eu te pergunto, qual hábito financeiro você deixou solto e que te faz perder o respeito por si mesmo? Qual é a sua casa que precisa de ordem antes de criticar qualquer coisa lá fora? Anote essas respostas. Elas são suas próximas tarefas. Aplicando as regras 5 e 6, eu aprendi 2 lições poderosas. Limites geram respeito. De você para você. Ordem interna gera autoridade. De você para o mundo. Esses 2 pilares me deram a base para as próximas regras, que falam de propósito e verdade. Porque depois que você impõe disciplina nas suas escolhas e organiza seu espaço interno, vem a hora de buscar sentido e falar com clareza. Em seguida, eu trago a regra 7 e a regra 8. Persiga o que for significativo, não o que for conveniente. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Essas vão testar seu compromisso com você mesmo e com o mundo. Vai valer a pena continuar comigo. Regra 7. Persiga o que for significativo, não o que for conveniente. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Se tem algo que eu percebi depois de tanto tentar atalhos, é que o caminho mais fácil raramente leva aonde a gente quer de verdade. Conveniente é aceitar qualquer projeto que aparece só para garantir o próximo pagamento. É vender seu tempo a troco de pouco. É dizer sim quando seu eu interno grita não é isso que quero, mas a regra 7 me sacudiu. Persiga o que for significativo, não o que for conveniente. Imagina a gente no carro, estrada à frente. E eu te pergunto, amigo, se você seguisse só a rota mais rápida, talvez nunca chegasse no destino que realmente sonha. E o curioso é que muitas vezes, o caminho significativo exige coragem. Eu me vi recusando um job confortável, mas que não representava meus valores. Troquei clientes fáceis por projetos que me faziam vibrar, e ganhei em satisfação, reputação e, no longo prazo, em faturamento. Mas, significativo, não. Significa sem dificuldade. Significativo significa que faz seu coração bater mais forte mesmo com desafios. Então, eu redefini minhas metas financeiras com base em propósito. Não era mais ganhar X por mês. Era construir uma comunidade de clientes que acreditam no meu trabalho e prosperam com ele. Essa mudança de foco me fez olhar para frente com mais empolgação e menos medo. Porque quando você persegue sentido, sua motivação não depende só do dinheiro, depende do impacto. E então chegou a regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Parece direto, mas a complexidade está nos detalhes. Mentiras pequenas ou meias-verdades corroem a confiança, a sua e a dos outros, seja inflar prazos, prometer entregas que você não sabe se consegue cumprir ou enfeitar o currículo com habilidades que ainda não domina. Eu confesso que já caí nessa armadilha. Por achar que um projeto grande valia a pena, aceitei termos que não eram reais. Resultado? Entregas atrasadas, cliente descontente, culpa me corroendo por trás. Até que eu li. Se você não consegue dizer a verdade fundamental sobre como você se sente ou o que sabe, como vai lidar com o mundo real? Dizer a verdade exige vulnerabilidade. Reconhecer que às vezes precisa de mais tempo. Admitir que não domina tudo, mas está disposto a aprender. Ser honesto sobre limites de escopo e prazos. Então, eu mudei meu discurso. Antes de fechar um contrato, eu apresentava claramente quais eram minhas habilidades, meus prazos reais e minhas condições. Nos feedbacks, em vez de desculpas evasivas, eu dizia: vamos ajustar juntos para entregar o melhor. O efeito foi imediato.
Ganhei respeito dos clientes, reduzi o retrabalho, construí reputação de profissional confiável e, internamente, a autoexigência se tornou saudável, porque agora eu aplicava meu próprio padrão de honestidade comigo mesmo. Agora, uma pausa para reflexão. Pense num atalho conveniente que você já aceitou e que hoje sabe que não foi significativo. Lembre-se de uma situação em que você evadiu a verdade e como isso impactou seu bolso ou sua reputação. Anote. Esses insights vão abrir espaço para as próximas regras, que tratam de como lidar com caos, gratidão e propósito maior. Aplicando as regras 7 e 8, eu entendi. Significado sustenta a motivação quando a conveniência falha. Verdade sustenta a confiança quando a ilusão desmorona. Agora, a gente enfrenta o caos e cultiva a gratidão, com as regras 9 e 10. Vai ser intenso, mas essencial para caminhar mais leve. Regra 9. Assuma que a pessoa que você está ouvindo pode saber algo que você não sabe. Regra 10. Seja preciso no que diz. Regra 11. Não incomode criança quando ela está andando de skate. Regra 12. Acaricie um gato quando encontrar um na rua. Regra 9 é um convite à humildade e à escuta ativa. Eu descobri que ao assumir que meu cliente ou parceiro pode ter uma visão que eu não tenho, abro espaço para soluções melhores. Na prática, em vez de entrar numa reunião com um discurso, pronto, eu comecei com perguntas. Qual seu maior desafio hoje? O que você já tentou que não funcionou? E muitas vezes, a resposta continha a chave para otimizar processos, negociar valores ou identificar oportunidades de upsell. Regra 10. Complementa a anterior. Seja preciso no que diz. Evitar jargões vazios, promessas vagas ou explicações confusas. Eu aprendi que clareza economiza tempo, reduz retrabalho e constrói credibilidade. Ao elaborar propostas, eu passei a usar números exatos, prazos claros e descrições objetivas. Clientes agradeceram por não ter pegadinhas, e parceiros souberam exatamente onde encaixar seus próprios processos. Então chega a regra 11. Não incomode criança quando ela está andando de skate. No livro, é sobre permitir a experimentação e o risco saudável. Aplicando ao meu dia a dia. Eu parei de microgerenciar cada etapa do projeto e dei mais autonomia a colaboradores e freelancers. Resultado? Engajamento cresceu, fluidez nas entregas melhorou e eu pude focar no estratégico, não no operacional pé no freio. E, por fim, a doce regra 12. Acaricie um gato quando encontrar um na rua. Sim, gatos. É um lembrete para parar, apreciar o instante e encontrar pequenos momentos de alegria em meio ao caos. Quando eu cruzei com um gatinho durante uma pausa no trabalho remoto, senti um alívio imediato na ansiedade. Aquele gesto simples de afagar um ser vivo me lembrou que, apesar dos boletos e prazos, há beleza e leveza ao redor. Cultivar esses momentos de gratidão reduz o estresse e recarrega a mente para enfrentar desafios com mais clareza. Uma pausa. Final de reflexão. Quem aí você ouviu hoje e aprendeu algo novo? Onde faltou precisão na sua comunicação esta semana? Que espaço você deu para a experimentação sem cobranças excessivas? Quando foi a última vez que você se permitiu um momento de puro alívio como acariciar um gato? Aplicando as regras 9 a 12, eu me tornei alguém que escuta antes de julgar, fala com clareza, confia no potencial dos outros e valoriza os pequenos instantes de alegria. Com essas 12 regras, a mochila de pedras ficou mais leve. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque eu aprendi a carregar cada pedra de forma diferente, com postura, autocuidado, limites, verdade, propósito e gratidão.